capítulo 12, a partir do verso 9. Nós vamos ler até o 19. A palavra de Deus diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de uma jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto, Pai, esse momento em que nós estamos te louvando, te engrandecendo, e queremos te agradecer, ó Pai, porque até esse momento já o teu Espírito Santo já falou ao nosso coração de maneiras, Senhor, maravilhosas, através do cântico, através dos testemunhos, através da homenagem aos professores. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu és um Deus que fala conosco. E agora, Pai, que nós nos debruçaremos para o momento mais importante dessa reunião, que é a meditação da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja abrindo, Senhor, as nossas mentes e corações, de tal forma que possamos aplicá-la integralmente. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a partir desta passagem, desse texto que nós lemos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a teologia do poder. Aliás, uma teologia do poder. Quando nós falamos a respeito do poder, sabemos que o poder é almejado. E é almejado, de certa forma, por todos nós. Nós desejamos estar à frente, desejamos governar, desejamos ter influência, desejamos ter domínio. Não é à toa que muitos jogos que existem no mercado, e principalmente nos games, mostram essa possibilidade de você dominar, de você conquistar nações, conquistar povos. E isso, através do videogame, você se torna um conquistador, um general, se torna um rei poderoso, fazendo as suas incursões e vencendo batalhas. Eu me lembro que, durante grande parte da minha vida, vários meses, eu encontrava com um grupo de amigos e nós, sexta-feira à noite, íamos jogar War. E era aquela alegria, né, quando a gente conseguia, né, os 18 territórios com dois pinos, 2 exércitos cada um. Quando a gente conseguia conquistar 24 territórios, ou quando a gente conseguia conquistar a Ásia, a Oceania, ou América do Norte, África e mais um continente. E essa brincadeira era uma brincadeira interessante porque, de certa forma, em algum momento a gente se sentia um general conquistando outros territórios. Aliás, quem jogou bastante War, né, soube do nome Madagascar antes do filme, antes do desenho. Né? Então, aliás, uma boa aula de geografia para todos nós. Mas o fato é que nós desejamos o domínio, desejamos o poder, e isso faz com que a gente se torne uma pessoa
importante e influente. Agora, o exercício do poder, ele traz, além da glória, ele traz responsabilidade também. Muitos, por não terem estruturas morais e espirituais, se utilizam do poder para a sua própria perdição. Urgentemente, nós precisamos entender a teologia do poder. Quando eu falo teologia do poder, é o que Deus pensa a respeito do poder. É o que Deus pensa a respeito do domínio. Aliás, essa passagem é muito importante, porque nós que somos batistas, temos o costume de, no final do ano, escolher as funções, os cargos, eleger diretorias, eleger lideranças. E para nós que seremos eleitos, ou seremos indicados, ou até mesmo nós que vamos indicar as pessoas, nós precisamos entender o que é a teologia do poder, o que nós devemos fazer para escolher bem, ou mesmo nós que fomos escolhidos, o que nós devemos fazer para exercer melhor as nossas atividades. O contexto nós lemos, eu gostaria de que nós lembrássemos do que está acontecendo ao redor de Jesus. Após ter trazido Lázaro à vida, após ter ressuscitado a Lázaro, Jesus estava ali em Betânia, próxima de Jerusalém, e todo o povo que estava ali nos arredores desejavam fazer de Jesus o rei. Então houve uma grande concentração de pessoas querendo ver Lázaro. E todo mundo que ia ver a Lázaro, que tinha sido ressuscitado, ouvia o testemunho a respeito de Jesus, ouvia o que ele tinha feito, e todos acabavam crendo em Jesus. Então um grande contingente de pessoas se uniu em Betânia, e depois, no dia seguinte, na festa de Jerusalém, havia uma outra multidão também que ficou sabendo a respeito de Jesus e quis fazer de Jesus o rei. Tal situação não era de agrado de grande parte dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, que buscavam ocasião para matarem a Jesus. Então, ao mesmo tempo em que havia o povo comum que queria Jesus como rei, como Messias, os religiosos que estavam perdendo poder, perdendo domínio, não estavam mais agora sendo as pessoas influentes em relação ao povo, ali invejosos, ciumentos daquilo que estava acontecendo, desejavam perseguir a Jesus. Aliás, eles não se comoveram com a ressurreição de Lázaro, não se comoveram com o tapete de palmas, de roupas, que estava sendo colocado ali para que Jesus passasse, não se comoveram com os aplausos, com a forma como a multidão ovacionou a Jesus, e simplesmente estavam querendo matar a Jesus. Estavam tramando por detrás para que Jesus Cristo não alcançasse o reino. Numa situação espontânea, cumpre-se a profecia messiânica sobre Jesus. É interessante que nos outros evangelhos mostra Jesus na segunda-feira, ou melhor, desculpe, no domingo de Ramos, mostra a entrada triunfal de Jesus. Mas nos outros evangelhos não fala o que aconteceu antes dessa entrada. Por que que o povo estendeu aquele tapete? Por que que o povo recebeu a Jesus Cristo com tanta alegria, com tanta efusão? Isso aconteceu justamente porque eles ouviram a respeito do milagre de Lázaro. Já tinham ouvido a respeito de outros milagres, como a multiplicação dos pães e dos peixes, mas parece que esse milagre de Lázaro fez com que o povo se convencesse que, de fato, Jesus Cristo era o rei de Israel. Agora, a partir desse contexto, vamos retirar algumas questões que são importantes para nós no exercício do poder. Primeiro, realizar o bem traz notoriedade e poder. A ressurreição de Lázaro foi um dos mais formidáveis milagres de Jesus. Em um momento de luto e pranto, Cristo se revelou como a ressurreição e a vida. Quando nós realizamos o bem, quando nós atendemos as pessoas, quando nós cumprimos o papel de cristãos, de maneira alguma isso ficará restrito a algumas pessoas. Notícias boas também correm, não só as notícias ruins.
As pessoas que veem você trabalhando, veem você exercendo funções abençoadoras na presença do Senhor, na Igreja de Cristo, na sociedade, certamente vão comunicar isso. E essa notícia vai fazendo com que você ganhe notoriedade, que você ganhe cada vez mais uma fama. As pessoas vão dizer, olha o homem de Deus, olha uma pessoa que faz o bem, olha uma pessoa que tem uma pregação afinada com a sua maneira de ser. Olha aquela pessoa, ela tem o discurso cristão, mas tem a prática também. Então nós podemos perceber que fazer o bem, nós claramente, automaticamente, nós somos destacados por isso, por alguém, pela multidão. Existem pessoas que são muito gratas quando nós realizamos o bem. E algumas pessoas até exaltam, né, umas às outras, ou exaltam aqueles que realizam o bem, né, e faz até com que haja um certo constrangimento. E no caso de Jesus, o fato de Jesus fazer sinais, trabalhar incansavelmente, ensinar o Evangelho de Cristo, ensinar a respeito do reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios, fez com que o povo começasse a entender a obra de Cristo Jesus, ou pelo menos parcialmente, e desejar que ele fosse o rei. Não há como passar desapercebido quando se faz algo admirável. Lidar com o reconhecimento alheio é tão delicado como com a oposição. Ao mesmo tempo que algumas pessoas reconheciam a Jesus, estavam ali chamando até Hosana, salva-nos, ó Senhor. Algumas pessoas estavam tramando por detrás. Algumas pessoas não queriam ver Jesus naquela posição. Os fariseus, aqueles que tinham o domínio e o poder religioso, estavam até reclamando. No final do texto, por exemplo, eles diziam, vede que a gente não consegue fazer com que o povo rejeite a Cristo. Essa palavra, vede que nada aproveitais, é como se eles dissessem, não tem jeito, esse povo está seguindo a Cristo, não tem jeito, esse povo gosta de Jesus, olha o mundo atrás dele, olha esse povo atrás dele. Ao invés dos fariseus engrossarem a multidão com a sua presença, ao invés deles cerrar fileiras a partir daquilo que estava acontecendo, eles ficaram contrários a Cristo Jesus. Eles se opuseram a Cristo Jesus. E é isso que acontece invariavelmente quando a gente realiza o bem. Quando a gente realiza o bem, muitas pessoas vêm até nós e se alegram conosco, mas também uma parcela significativa, acaba se opondo também e achando que nós estamos querendo tomar o lugar, que nós queremos passar por cima de outras pessoas. E isso é o que os fariseus estão sentindo a respeito de Jesus. Algumas vezes os fariseus até questionaram a Jesus. Uma vez disseram, com que autoridade você faz isso? Quais são as suas credenciais? E Jesus Cristo simplesmente, ele respondeu, ora, o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Aí os fariseus ficaram com medo de responder que era dos homens, porque a população entendia que João Batista era um servo de Deus. E ficaram com medo de responder que era de Deus, porque eles não seguiam a João Batista. Então eles ficaram quietos. E Jesus Cristo disse, então nem eu vou responder com que autoridade eu faço isso. Então Jesus Cristo, ele teve vários debates, e debates célebres contra os fariseus, que queriam alguns tipos de picuinhas, queriam pegar Jesus em situações banais. Às vezes Jesus Cristo, ele era perseguido porque curava no sábado. Ora, não havia cabimento um negócio desse. Quer dizer que você não pode fazer o bem no sábado, que é o dia do Senhor. Mas os fariseus achavam, não, sábado é o dia do descanso, não se pode trabalhar, curar também é um trabalho. Então procuravam de toda forma pegar Jesus tentando pegar Jesus em contradições. E Jesus cada vez mais, continuando o seu trabalho, fazendo a obra do Senhor, e por isso, abençoando o povo. Então realizar o bem traz notoriedade e poder. Mas também nós podemos perceber que o poder,
ele deve ser exercido observando as Escrituras. Jesus, ao entrar triunfalmente sobre Jerusalém, cumpriu uma profecia messiânica. E é interessante que em Mateus, nos outros evangelhos, em Lucas, quando fala sobre essa passagem, parece que tudo já tinha sido determinado, todo mundo sabia que Jesus ia entrar em Jerusalém, ali o jumentinho já foi ali preparado especialmente, mas é nesse texto que a gente vê a profundidade, que a coisa não foi preparada de antemão, que simplesmente Jesus estava em Betânia, curou a Lázaro, e aí foi providenciado o jumentinho, e quando ele entrou, o povo espontaneamente fez o tapete para que Jesus entrasse e exclamasse a Jesus Cristo como Messias, como Rei de Israel. Então o que a gente pode perceber aqui? Jesus Cristo, quando viu aquilo que estava acontecendo, quando o povo de Jerusalém e o povo da Galiléia, que estava ali por ocasião da festa, começou a aclamá-lo e a chamá-lo de rei, ele, sabendo das Escrituras, ele pediu para que se providenciasse um jumentinho, porque as Escrituras diziam que o rei de Israel entraria montado num jumentinho. E foi assim que foi feito. Por mais inusitado que fosse, Jesus seguiu o roteiro. Jesus seguiu aquilo que estava predito, seguiu a profecia. Os tapetes que foram estendidos não podem, ou os tapetes que são estendidos, quando existe o exercício do poder, não devem contaminar a nossa fidelidade às Escrituras Sagradas. Aqui muitos se perdem, aqui muitas pessoas acabam deixando de fazer a vontade de Deus, porque quando galgam o poder, esquecem-se de que, na verdade, são servos de Cristo Jesus. Acabam se esquecendo de que precisam ser fiéis à palavra de Deus. E isso tem trazido muitos problemas, isso tem trazido muitas dificuldades no corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele cumpria as Escrituras. Ele fazia questão de fazer tudo aquilo que era necessário. Ele foi batizado por João Batista. E quando ele foi até João, João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus Cristo disse: deixa por enquanto, porque tem que se cumprir todas as Escrituras. Então tem que se cumprir tudo, toda a justiça, na verdade, tem que ser cumprida. E Jesus Cristo fez questão de cumprir toda a justiça. E é o que nós aprendemos com isso também. O poder deve ser exercido observando as Escrituras. Tem um aspecto que eu achei interessante aqui. Havia um pastor, na época de John Wesley, que John Wesley acabou escrevendo uma carta para ele, justamente porque não via nele algumas coisas que deveriam existir num pregador. O John Wesley escreveu a seguinte carta para John Trembach. O John Wesley foi o fundador dos metodistas, um grande pregador, um grande pastor, e ele disse o seguinte: o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por essa razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo de há 7 anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo e nem mesmo um crente completo. Vamos, comece, estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. E para a sua vida não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial
pregador. Esse era o John Wesley, que não poupou palavras para esse pregador que não fazia a sua lição de casa. E o que a gente pode perceber, né, o exercício da liderança tem que estar linkado com as Escrituras Sagradas, tem que estar linkado com a Palavra de Deus. Se a gente está liderando, qualquer que seja posição que nós tenhamos, eu quero lembrar que liderança na igreja é uma responsabilidade, liderança na sociedade também e liderança no seu lar também. Então a gente percebe que muitas vezes o próprio pai não estabelece uma liderança que seja profunda dentro de casa, justamente porque não tem convicção com as Escrituras Sagradas, não tem compromisso com as Escrituras Sagradas. E nós precisamos entender que o poder, seja ele qual for, na família, na sociedade, na profissão e principalmente na Igreja de Cristo, deve ser um poder exercido observando as Santas Escrituras. Um terceiro aspecto. O poder delegado por Deus promove paz. Jesus, ao entrar com um jumentinho, revela um tipo de conquista diferente. Porque os soldados romanos vêm com seus grandes cavalos, grandes carros, grandes bigas, entram nas cidades atropelando. Se tiver uma criança atravessando, eles passam por cima. Porque a ideia é mostrar o poder daquele que conquista, o poder daquele que chega e tem autoridade, um poder despótico, um poder tirânico, que é esse poder que nós temos visto na sociedade, um poder que se esquece do desvalido, que se aproveita dele. Eu tive o desprazer de conhecer pastores que andavam com segurança. Eu tive o desprazer de conhecer pastores que depois de pregarem não cumprimentavam os membros, não se chegavam a eles, porque achavam que estavam acima do restante dos membros da igreja. Mas o poder delegado por Deus, ele promove paz. A conquista de Jesus não promove a guerra, e sim paz sobre as cidades, porque esse é o posicionamento do cristão. Nós que lideramos, nós que estamos à frente de funções, nós não estabelecemos a força através do nosso cargo, através da nossa capacidade ou através do nosso intelecto. Aliás, o líder, ele tem que entender que o poder não deve ser exercido de cima para baixo. O poder tem que ser exercido de baixo para cima. Em que sentido? Nós não podemos achar que nós somos aqueles que seremos servidos pelas pessoas. Nós não podemos entender que o poder é para que as pessoas fiquem ao nosso redor e fiquem ali gravitando em torno de nós, nos servindo. É o contrário. O poder que nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas é exercido de baixo para cima. Isso é, nós servimos, nós nos colocamos como menor para poder atender as pessoas. É o exemplo de Jesus Cristo na ceia, quando ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e ele mesmo disse para Pedro e para todos que estavam lá: da mesma forma que eu fiz com vocês, façais com os outros. Nós que estamos na liderança, nós que exercemos qualquer tipo de poder, precisamos entender que nós estamos aí para servir. E o jumentinho mostra isso. Porque quando Jesus Cristo sentou sobre um jumento, ele não assustou ninguém. Ele não estabeleceu um poder em que as pessoas ficavam ali olhando para cima, que poder inalcançável, que homem inalcançável. Não, ele desceu no nível das crianças, porque até as próprias crianças poderiam tocar em Jesus, que estava ali montado em cima de um pequeno jumento. Então o que nós podemos perceber, né? Jesus Cristo, ele entrou com paz, ele entrou para servir, ele que é o Filho de Deus, ele que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nele em que todas as coisas foram feitas, e nele em que todas as coisas subsistem, e para ele que todas as coisas acabarão convergindo. Ele se fez como servo, ele veio para servir e para salvar aquele que havia se perdido. Então é esse o exemplo que nós temos em Cristo Jesus, daquele que onde passa promove a paz.
E por fim, queridos, o poder dado por Deus não esmaga opositores. A mensagem e os milagres de Jesus suscitaram a oposição daqueles que monopolizavam o sagrado. E os fariseus estavam lá, estavam ali invejosos da fama e da notoriedade de Jesus. Estavam ali, com olhos compridos, fazendo, como dizia minha avó, fazendo muxoxo. Muxoxo meneando a cabeça, olhando de soslaio, quer dizer, olhando assim, de canto de olho, desprezando aquilo que estava acontecendo, desprezando a multidão porque estava atrás de Jesus. Esses eram os fariseus. E sabendo a sua intenção, Cristo não aproveitou o momento para esmagar esses adversários. Cristo poderia chegar que nem um trator. Cristo poderia chegar e dizer, olha, está vendo como eu tenho razão, seu bando de fariseus? Ele poderia chegar e simplesmente estragar o ministério dos fariseus, que eles mesmos já estavam se estragando, não precisava nem de Cristo chegar e dizer alguma coisa. Mas a verdade é que Jesus Cristo ele tratou com grandeza. Ele tratou com misericórdia. Porque a misericórdia é um dom, ou uma característica, melhor dizendo, só daqueles que conhecem a Deus. Só daqueles que realmente andam com o Senhor, que têm a graça de Deus na sua vida. E Jesus Cristo tratando com misericórdia, inclusive aqueles que o perseguiam. É claro que Jesus não poupou também discursos duros, porque como John Wesley não poupou um discurso duro a um pregador que era negligente. Jesus também não poupou discursos duros aos fariseus. Mas ele não pisou em cima dos fariseus. Ele não esmagou os fariseus. Ele não destruiu os fariseus. E a gente pode ver que em Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus, que muitos fariseus tinham aceitado a Cristo e tinham entrado na igreja de Cristo. E aliás, o mais importante, ou mais famoso deles, melhor dizendo, nas Escrituras Sagradas, foi o apóstolo Paulo, que foi um fariseu de fariseus, que foi usado por Deus para escrever capítulos e capítulos, livros e livros das Escrituras Sagradas. O que nós podemos ver é que a promoção da paz não prioriza a destruição de opositores, mesmo aproveitando a sua fragilidade. Nós não estamos aqui para sermos vingativos, pisarmos nas pessoas, destruirmos as pessoas. Nós estamos aqui para promover a paz de Cristo, para levantarmos o caído do monturo, para fazer com que as pessoas possam entender a paz de Cristo. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos chamados. E para encerrar, queridos, a ação de Jesus como Messias não era pautada pelos manuais do poder de sua época. E um detalhe, não é pautada nem pelos manuais de poder de nossa época. O manual de poder para nós não é o Príncipe de Maquiavel, em que os fins justificam os meios. Então vou usar de todos os artifícios para chegar ao poder. Não é esse o manual. Irmãos, existe uma questão que é impressionante nas Escrituras Sagradas em relação ao poder. Porque aquele que é vocacionado por Deus não busca o poder. E nem faz forças para se manter no poder. Porque sabe que o poder vem de Deus. O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Ele já era praticamente o rei de Israel, mas havia um rei velho, o Saul, que já tinha sido rejeitado. Mas de forma nenhuma, Davi se voltou contra Saul. Muito pelo contrário, ele dizia que jamais iria se voltar contra o ungido de Deus. Saul morreu. Davi foi colocado no trono. E Davi, depois de um bom tempo, agora sendo o rei velho, se levanta Absalão
seu filho, usurpador, que começa a comprar o coração do povo, se subleva contra Davi. E aí Davi, ao invés de reagir, de sufocar a rebelião, Davi ele sai do trono e Absalão toma o trono. Mas o que acontece é que Absalão não consegue se manter e Davi novamente é colocado no trono. Essa lição desses 3 reis nos mostra que quando nós temos uma vocação divina, nós não precisamos de lutar por aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos apenas fazer aquilo que o Senhor quer que façamos e ser obedientes ao seu chamado. Diferentemente de um chefe que precisa do cargo para liderar, aquele que é chamado por Deus para fazer a sua obra, ele simplesmente vai fazer a sua obra independente do cargo. Diferente do chefe que precisa do cargo para que as pessoas obedeçam a ele, o líder, que é colocado por Cristo Jesus, naturalmente ele tem seguidores pelo seu testemunho, pela sua vida espiritual. Então, quando nós falamos sobre o exercício do poder, nós precisamos entender que o exercício do poder cristão não se baseia em manuais humanos. Os princípios cristãos para o exercício do poder se baseiam fundamentalmente no amor ao próximo e no serviço. Nós temos autoridade como líderes quando amamos as pessoas, quando servimos as pessoas, e não o contrário. Nós somos convidados a não usufruir do poder para o nosso próprio benefício, mas, sobretudo, devemos usá-lo como meio de realizar a vontade de Deus. Então, que nós entendamos isso. Nós entendamos que toda e qualquer liderança provém de Deus. Nós não temos a liderança e o poder como um fim em si mesmo, mas simplesmente o poder, a liderança, é apenas um meio, e um meio para glorificar ao Senhor. Por isso, em tudo que façamos, seja comer, seja beber, seja trabalhando, seja servindo, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse instante. Vamos ficar em pé. Esta palavra que nós estamos seguindo a Bíblia, nós não estamos de forma alguma escolhendo textos para falar em períodos específicos da igreja ou do nosso país, mas essa palavra que se encontra aqui nesta passagem é uma palavra muito importante, porque nós estamos vivendo como igreja um período em que nós vamos escolher os líderes. Mas também nós estamos vivendo num período que nós vamos escolher os líderes da nossa cidade também. E confesso aos irmãos que não tem sido fácil distinguir entre os líderes que nós vamos votar, pessoas que tenham essa característica de servir. Talvez não tenham mesmo muitos que tenham essa característica aí fora. Mas nós precisamos buscar, votar naqueles que mais se aproximam dessa característica. O Hitler, ele chegou ao poder, irmãos, não foi por causa de um golpe de Estado, mas foi justamente através de um processo democrático. E quando ele chegou ao poder através de um processo democrático, ele começou a fechar congressos, o legislativo, começou a exercer o seu poder de forma tirânica, de tal forma que se tornou um ditador. Mas quem colocou o Hitler no poder foi o povo. E a gente, muitas vezes, olha para líderes e a gente fica ali embasbacado com o seu poder de convencimento, sendo que a gente precisaria, como servos de Deus, entender que esse tipo de liderança despótica, que muitas vezes nos atrai, é porque nós estamos tendo uma visão deformada a respeito de liderança.
E nós também estamos exercendo uma liderança também deformada dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê condição de chegar e exercer lideranças abençoadoras e também escolher líderes que sejam líderes abençoados. Feche os seus olhos nesse instante. Pai querido, eu quero pedir a Ti, Senhor, nesta manhã, que Tu estejas, Senhor, trabalhando em nosso coração, de tal forma, Senhor, que possamos ter o mesmo tempo, ao mesmo modelo de Jesus entrando em Jerusalém,